Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Em nome de Jesus. Amém? Vá abrindo aí a sua Bíblia. No livro do apóstolo João. Aí mesmo, né? Onde estava aberto, né? Apóstolo João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Amém? Posso fazer uma pergunta para vocês, irmãos? Uma pergunta que você não precisa responder, porque o seu interior vai responder para você. Você já nasceu de novo? Você já passou pelo novo nascimento? Você sabe o que é o novo nascimento realmente? É disso que eu quero trazer uma pequena palavra, reflexão, né, nessa noite, amém? Para a igreja, sobre o novo nascimento. Porque assim, irmãos, tem muita gente que acha que já nasceu de novo, certo? E tem N motivos de muitas pessoas dizerem assim: não, eu já nasci de novo. Eu realmente já nasci, já tenho um novo nascimento na minha vida, eu já aceitei a Jesus, eu já vejo que eu sou uma nova criatura, realmente. Mas no decorrer dos ensinos da vida, com a palavra, a gente vai percebendo que ficam algumas lacunas na vida das pessoas a desejar de que realmente não existe um novo nascimento. Por que eu digo isso? Porque a gente pensa assim: eu aceitei Jesus, então eu já nasci de novo. Vocês acham que quando a gente somente confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador, a gente já nasceu de novo? Eu acho que não. Eu acho que existem algumas diretrizes, existem algumas estradas, existem algumas questões, algumas situações que elas precisam ser massificadas na nossa vida, amém? Na nossa vida, para que nós venhamos entender, e até mesmo, como eu falei no início, de que o nosso interior vai nos dizer: olha, cara, tu já nasceu de novo mesmo. Ou o interior vai dizer: olha, ainda está te faltando muito para que tu tenhas realmente um novo nascimento. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. É muito significativo nós entendermos isso sobre o novo nascimento, para que nós não venhamos nos enganar achando uma coisa, quando na realidade isso não é verdade. Amém? Novo nascimento exige muito da gente, irmãos. O novo nascimento, só para você ter uma ideia, eu defendo muito isso. O novo nascimento, quando eu digo eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, é porque eu já lancei fora muitas coisas que iam impedir de que eu venha manter a minha vida de novo nascimento. O novo nascimento
é quando você realmente é uma pessoa adulta, como você é, mas você se torna um bebê. Você nasceu de novo. Amém? Você nasceu de novo. O que você vai ver na história que nós vamos ler, que ele era um homem adulto, religioso, você sabe de que eu estou falando, Nicodemos? Um homem adulto, religioso, conhecedor das Escrituras, dentro daquilo que ele acreditava, porém não era revelado a ele, mas deixou uma incógnita em cima dele, uma interrogação em cima dele, para que ele viesse lançar essa palavra na direção de Jesus, indagar a Jesus sobre realmente como seria possível, já sendo um homem adulto, nascer de novo. Você está entendendo, irmão? Para que lado é que a gente vai começando a destrinchar e o Espírito Santo, ele vai começando a nos mostrar, revelar para nós. Eu sou uma pessoa, um pastor, irmãos, que você me vê assim, mas se eu fosse exigir de você, verdadeiramente, que você fosse segundo aquilo que você diz que é, ou segundo aquilo que a palavra diz que você tem que ser, você ia me chamar de chato. Você ia me chamar de tudo, talvez. É por isso que existe o livre-arbítrio. Porque você decide quando você quer vir para a igreja, você decide se hoje você quer cantar, você decide se hoje você quer levantar, você decide se você hoje quer falar com alguém, você decide se hoje você quer pecar. Você decide, você tem o livre-arbítrio. Porém, o reconhecimento de que você precisa entender de que por ter nascido de novo, esse tipo de coisa não cabe mais a mim nem a você, é algo que tem que estar como a tábua dos 10 mandamentos. Você está entendendo? Por isso que eu digo, se eu viesse falar realmente o que eu penso, o que eu entendo, se eu viesse doutrinar a igreja em cima daquilo que verdadeiramente, e é o certo fazer, porém a gente tem que saber fazer. Se eu viesse doutrinar, dizer que isso e aquilo, em cima da verdade, daquilo que é para ser, não sei nem se vocês ainda estavam aqui, porque ia revelar a vocês se vocês nasceram de novo, se essa igreja nasceu de novo ou não. Vocês estão entendendo? Não é que é fácil de entender? A gente acaba indo deixar o Espírito trabalhando dentro de nós. A gente começa a fazer pensamentos, a ter pensamentos, né? A ter pequenos déjà vus a respeito. Poxa, é verdade, olha, rapaz, isso é uma verdade. Estão entendendo? Vamos para a leitura da palavra. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Isso aí eu sei. Nós sabemos, ele disse, que tu és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que maravilha reconhecer isso. É impossível realmente alguém fazer alguma coisa se Deus não estiver, não é verdade? Então ele já reconheceu aqui. Versículo 3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aí, irmãos, isso aqui não foi qualquer pessoa que disse, isso aqui foi o Filho de Deus, o Verbo, a palavra, o Verbo que se tornou carne e habitou no meio de nós. Ele foi quem disse isso. Na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode o quê? Ver o
Olha como a palavra ela nos confronta a respeito do novo nascimento, a respeito do que é necessário para me ver o reino de Deus. Pastor, o que é nascer de novo? Porque se está dizendo que para mim ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo, então eu quero nascer de novo, porque eu não quero ficar sem ver o reino de Deus. Eu não quero passar 10 anos numa igreja, 15 anos numa igreja, 20 anos numa igreja, para que os meus olhos não contemplem o reino de Deus. Né, que o Espírito vai começando a tratar, mostrando para a gente. As palavras de Jesus, elas são fortes. E aí o próximo versículo, versículo 4, então Nicodemos faz uma pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Como é que um Rodrigo, com 46 anos de idade, pode nascer de novo com essa idade? É reencarnação? Não. Nicodemos fez uma pergunta, um cara religioso, um cara instruído dentro daquilo que ele acreditava, um cara religioso, mas tem coisas que são lançadas na nossa vida, que é aquilo que está lá no livro de Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas são para os homens, mas as encobertas pertencem a Deus. O que é revelado é para mim e para você, meu irmão. Tem coisas que eu quero revelar em cima daquilo, mas Deus diz: isso aqui não pode ser revelado, porque isso pertence a mim, está encoberto. Não é dado a ninguém, porque isso pertence a mim, mas eu revelarei a vocês o que cabe a vocês. Então tem coisas que a gente poxa, eu pensei que eu sabia disso, eu pensei que eu sabia daquilo, quando na realidade eu não sei de nada, quando na realidade eu achava que isso era tão fácil, eu achava que eu estava no caminho certo, o caminho estava certo, porém as atitudes estavam erradas. O caminho é certo, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai sem antes vir a mim, senão por mim. Tem que nascer, querido, tem que reconhecer, tem que compreender, irmãos, que não há como os nossos olhos contemplarem os céus, o reino. Existe um reino sem nascer de novo. Então Nicodemos, ele faz essa pergunta: como pode um homem sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Duas perguntas dentro de um texto. E então Jesus responde para ele: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus disse para ele da primeira pergunta? Quando Jesus responde: quem não nascer de novo não pode ver. E agora Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Olha aí, amados. Se não nascer de novo, não vê. E se não entrar na água, não nascer da água e do Espírito, não entra. Porém, o novo nascimento é isso. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o batismo, irmãos. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as emoções, porque tem muita gente que se emociona, muita gente que é impulsionada na emoção. Não, eu vou, eu quero, isso e aquilo, é igual o encontro com Deus.
Você vê aquela pessoa, ela chora, ela se aquebranta, meu Deus, ela se rasga ali naquele lugar, ela deixa Deus tratar, porque não tem como fugir dali, não tem como, é um confronto literal, é batendo de frente, é lutando contra aquilo que você não pode vencer, mas Ele está te consertando, Ele está te corrigindo, Ele está te mostrando verdadeiramente como viver, como andar, como pensar. Mas depois que a gente volta para cá, parece uma coisa. Você aceitou Jesus, irmão? Aceitei Jesus, é isso que eu quero. 3, 4 dias depois, a pessoa não sabe mais o que ela quer. Ela batizou, ela mergulhou, ela se encontrou, ela chorou, ela reconheceu, ela confessou. Porém, quando ela volta, ela não está preparada para a reação. Então nós temos que tomar cuidado com esse novo nascimento, porque como nós já pregamos e já ensinamos, igreja, nós não podemos ficar brincando com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, irmão, foi derramado na cruz, por mim, por você, a Bíblia diz por muitos, e muitos têm brincado com isso, muitos têm levado, têm colocado embaixo dos seus pés e têm pisado em cima, não têm levado a sério uma vida realmente direita na presença de Deus, não tem realmente acreditado, tomado conta e posse daquilo que Deus tem entregado a eles, porque as emoções às vezes tomam conta, a ira, a raiva. Ei, amado, todo aquele que é nascido de novo, ele tem que ter os frutos do Espírito. Todo aquele que é nascido de novo, aquele que aceitou Jesus, que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, que abominou a vida de pecado, que não quer mais viver no pecado, que sabe que aquilo não vai trazer nenhum benefício a ele, ele também tem o seu controle lá nos frutos do Espírito. Ele é manso, ele tem um domínio próprio. Vocês estão entendendo isso? Tem como viver. A palavra, ela é muito confrontadora, irmãos. Ela é muito confrontadora. Então, a gente olha para isso aqui, quando ele diz, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Não pode entrar no reino. Então, o que é necessário? O que é nascido, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A pior coisa que tem, eu abro, isso aqui está sendo gravado, vocês estão acompanhando no YouTube? Está sendo gravado. A gente tem visto, eu tenho presenciado a religiosidade, isso tem matado, a tradição tem matado, um dia desse eu tive que, agora, esses dias, eu tive que fazer um comentário, porque eu não consigo ver aquilo e dizer assim, eu vou ficar na minha, porque não tem como, eu tenho que me posicionar como uma pessoa que acredita naquilo que aprendeu, que não é religiosidade, que não é uma tradição, mas um site lá, uma página no Facebook, não lembro agora qual é, aí fez uma pergunta lá, um pastor muito renomado, de uma denominação, fez um questionamento sobre o que o irmão Márcio está fazendo aqui, sobre o fundo musical, na pregação. Um cara muito renomado disse que isso aqui é mais uma invenção do homem. Vocês estão entendendo? Um cara renomado, mas ele disse que isso aqui não emociona, isso aqui, na realidade, ele disse que isso aqui é só para emocionar a igreja, só para ficar uma coisa mais preenchida na igreja, que isso aqui não pode tirar a força da palavra, mas não tira. Aí veio subindo assim no meu dedão, veio. Quando chegou aqui assim, eu disse, meu Deus, segura meu dedo, segura meu
meu Deus. Mas não teve jeito, eu fui lá e... Coloquei lá tanta coisa para nós nos preocuparmos. E os pastores, os evangélicos estão se preocupando com fundo musical. Estão se preocupando com fundo musical. E a língua, 2 carretas não leva. Os pensamentos, as atitudes, os gestos. Meu Deus, irmão, isso é religiosidade. Meu Deus, estão se preocupando com tão pouco, meu Pai. E as almas estão se perdendo. O evangelho não está sendo pregado, porque eu estou me preocupando com paletó, eu estou me preocupando com isso e com aquilo, pelo amor de Deus. Pois eu escrevi lá que eu não consigo mais pregar sem o fundo musical. Eu já acho isso aqui uma parte de mim. Qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso, irmãos? Um outro pastor muito mais renomado ainda, para onde ele anda no Brasil, ele leva o tecladista dele. Pastor Marco Feliciano, vocês já não viram? Para onde ele vai, ele leva o tecladista dele. Por que não questiona o Marco Feliciano? Por que não diz que ele está com heresia? Por que não diz que isso é mais uma invenção dele? E ele é da mesma denominação, tá? Tem nada a ver, irmãos. Então, é isso aqui que eu estou dizendo para vocês. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e tanta coisa, religiosidade. Você olha para Nicodemos, um cara religioso, mas que abriu o entendimento dentro do coração dele para chegar até com Jesus à noite e perguntar a Jesus: Senhor, o que é preciso para realmente nascer de novo? Até porque o que o Senhor tem feito, homem nenhum sem Deus, sem a presença de Deus, consegue fazer. O que o Senhor tem operado milagres, maravilhas, o Senhor tem ressuscitado mortos, tem acontecido tanta coisa, mas eu sei que uma pessoa sem a presença de Deus não consegue fazer isso. Então o que é necessário? E Jesus disse: vem aqui que eu vou te dizer o que é necessário. Jesus pega ele aqui e vai falando, e no versículo 7 ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não te admires. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Tu és mestre e não compreendes essas coisas? E aí, versículo 11 diz: em verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Tu não está crendo no que estou vendo, tu não está crendo no que eu estou fazendo, como é que tu vai crer naquilo que é celestial? Porque quando Jesus falou para ele, ficou uma interrogação: o que ele quis dizer para mim com nascer de novo? Por isso que ele perguntou: como pode um homem já sendo velho descer ao ventre, voltar ao ventre de a mãe de uma mulher para nascer de novo? E Jesus não estava falando do nascimento da carne, do nascimento normal do homem. Jesus estava falando de um novo nascimento, de uma vida voltada a Ele, de um reconhecimento que Ele é o Filho de Deus, de uma aceitação de que Ele é o Cordeiro Santo de Deus, aleluia, de olhar para Ele e dizer: tu
viestes para quê? Para trazer vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham paz. Eu vim para que tenham uma nova oportunidade. Se tu me aceitares, então tu verás o que é um novo nascimento. Aleluia. Maravilha, irmãos. É por isso que eu estou dizendo, amados, que existem muitas pessoas, como Nicodemos, que ainda estão sem saber realmente o que é necessário, porquê e como. Existem muitos dentro dos templos, existem muitos dentro das denominações, das placas de igreja, mas ainda não entenderam verdadeiramente o que é o novo nascimento. É por isso que muitas das vezes a vontade humana ainda prevalece, é por isso que o querer humano prevalece, é por isso que os desejos humanos prevalecem, é por isso que as atitudes humanas prevalecem. Por quê? Porque ainda não entenderam que já não são mais eles quem vive, é Cristo que vive neles. Precisam entender, como o apóstolo Paulo disse: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então nasci de novo. Se eu prevaleço diante de Deus, se eu priorizo o reino de Deus, as coisas de Deus, a vida de Deus, tudo que é concernente a Deus, se isso é a minha prioridade, então significa que eu nasci de novo, que Cristo vive em mim, e que aquilo que vivo ainda na carne, vivo por amor a Ele, e vivo para Ele, porque estou vivo. Vocês estão entendendo? Porque estou vivo. Então é significativo isso, irmãos. É importante isso. A gente tem que entender que muitas das vezes a gente deixa escapar esse tipo de coisa. Opa, eu não sou mais disso, eu não posso fazer mais isso, eu não tenho que pensar mais nisso, porque eu nasci de novo. Eu ando agora na contramão dessas atitudes, eu ando na contramão desses pensamentos, eu ando na contramão de tudo isso. Por quê? Porque Cristo me ensinou que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que agora tudo se fez, ou se faz novo. Isso é novo nascimento. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, com toda sinceridade, trazendo só uma pequena fagulha do que eu disse no início a respeito de que se eu viesse falar para você, confrontar você realmente com aquilo que é para ser confrontado, você talvez pensaria isso de mim, ou talvez não estaria aqui. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quando você bota dificuldade nas coisas de Deus, quando você diz não para Deus, quando você resolve a querer que o reino de Deus, ou que as vontades de Deus, elas se adequem a você, às suas vontades, você está expressando que Cristo ainda não está realmente dominando você, que ainda é a tua carne, que ainda é o teu desejo, que ainda é a tua vontade, que ainda prevalece dentro de você. Por que isso, pastor? Porque para mim o crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, o crente, ele não se governa mais, ele não se manda mais, ele já não tem mais, ele não se domina. Sabe quem é que domina ele? É o Espírito Santo de Deus, é a vontade eterna do nosso Senhor. É isso, vocês estão entendendo? O crente não se domina mais, o crente ele é levado pelo Espírito. O crente que é nascido de novo, que abre a boca e diz assim: não, eu não faço mais isso, tudo que eu vivi agora vai servir como testemunho, eu irei mostrar quem é Cristo através de mim agora.
não terei vergonha, não terei timidez de nada. Eu pregarei o evangelho, eu vou subir numa laje, eu vou entrar no ônibus, eu vou chegar na esquina de uma rua e eu vou falar do amor que alcançou a minha vida. Isso é nascido de novo. Você está entendendo? Hoje ninguém vê isso. Ontem eu estava assistindo uma mensagem, eu e a pastora, da pastora Camila Barros. Gosto muito do jeito daquela mulher pregar. Sabe onde ela foi? Ela foi lá na igreja do Brunão Morada, lá em Bragança, se eu não me engano, Paulista, Campinas, uma coisa assim. Vocês sabem que essas igrejas é aquele estilo, né? Adoração pura, Brunão Morada, né? E ela chegou lá com a sainha dela aqui embaixo do joelho, chegou lá com o blazer dela, né? E arrepiou com a palavra, irmão. E aí a câmera olhar, filmava daqui, a gente via os irmãos meio se torcendo nas cadeiras para um lado e para o outro, porque não estão acostumados mais com esse nível de palavra. Está tirando isso de dentro da igreja. Eu não digo que isso é errado, irmão, viver é uma cultura. Eu, pastor Rodrigo, não sei se vocês têm percebido isso, mas eu tenho tentado plantar também aqui dentro uma cultura de reino, para que seja a nossa cultura, a cultura da IDPB Ágape. Não é a cultura da igreja tal que nós não, é a cultura da Ebenezer Ágape. É cultura do reino. Tu te sente bem adorando assim? Sinto. Tu te sente bem dançando na presença de Deus? Sinto. Tu te sente bem pulando no reteté de Deus? Sinto. Tu é pentecostal? Eu sou. Amém. Isso é cultura do reino. E ela chegou lá, meu amado. Eu chamei a Cléia e disse assim: olha aí, amor, chega uma assembleiana pentecostal do tutano, chega para convidada para pregar dentro de uma igreja assim, né? Que já leva, tem palavra, tem tudo, mas é aquele nível que você já sabe. Normal, não tem pecado nisso, mas é a cultura daquela igreja. E a cultura que está implantada nela, e eu estava dizendo para a pastora Cléia, eu disse, o interessante é que ela é convidada por aí, mas essa cultura não entra no coração dela, porque ela sabe de onde ela veio, ela sabe quem ela é. Vocês estão entendendo? Então quando eu vejo, irmãos, esse tipo de coisa, dizer assim, não, pastor, eu nasci de novo. Não, você nasceu de novo, você crê que você nasceu de novo? Se você crê que você nasceu de novo, você faz a vontade de Deus. Você já não se governa, você já não se manda, você já não se domina. Quem domina você é Deus. Quem manda em você é Deus. Por quê? Porque quando a gente aprende assim, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Quem é, irmãos? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Ele não é um Deus? Não faz parte da Trindade? E a terceira pessoa da Trindade foi deixada aqui justamente para isso, para nos consolar, para nos convencer. Então, se Ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, então eu sou o quê? Uma nova criatura. Eu nasci de novo. Olha que Ele me convenceu de quê? Do pecado. Ele me convenceu o quê? Da justiça e do... Nasci de novo. Mas se eu continuo vivendo na mesma prática, tendo os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, se eu ainda realmente não renunciei tudo aquilo que é para que venha habitar um novo nascimento dentro de mim, então significa que eu não fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a gente vê muita fraqueza em crentes. É por isso que a gente vê o nível espiritual de muitos crentes lá embaixo. Crentes que não abrem a boca para dar glória a Deus, crentes que não conseguem mais pular, dançar na presença de Deus, crentes que não batem palma num culto, numa celebração, não levantam suas mãos numa adoração para adorar, para chorar, para prantear. Sabe o que é isso, irmão? Porque já está longe. Esse sentimento espiritual que o Espírito Santo nos moveu um dia, já não está mais diante de nós. É por isso que a gente faz tudo muito mecanicamente.
6 horas começa o culto, 6h10 é isso, 6 e tal é isso, 7 horas é isso, 10 para as 8 é isso, a oração 8 horas é isso. Mecanicamente, nós estamos querendo mecanizar tudo isso. Ao invés de nós dizermos assim: Senhor, quem manda aqui é o Senhor inicia e a hora que termina quem vai mandar é o Senhor. Se houver aqui uma unção, se houver aqui um derramar, se houver aqui um aquebrantamento, se houver aqui um arrependimento, se houver aqui joelhos dobrados, se houver aqui realmente lágrimas sendo derramadas, não interessa a hora que vai acabar. Quem manda na igreja não é homens, quem manda na igreja é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Mas nós queremos que tudo seja do nosso jeito, nós queremos que seja da nossa vontade, nós queremos que seja como nós queremos. Então isso daí nos mostra o que, irmãos? Que está mecanizado, não está espiritualizado. A gente tem que abrir a boca sempre e dizer assim: olha, que o Cordeiro, que ele receba realmente a recompensa através de mim. Se eu sou grato ao Senhor, porque Ele morreu por mim na cruz, se Ele morreu para que eu tenha vida, então eu vou chegar num culto como esse, eu vou cultuar ao meu Senhor, eu vou adorar a Ele, porque eu sou grato. Porque quem seria eu se não fosse Jesus ter me alcançado? Quem seria você se Jesus não tivesse te alcançado? Você tem ideia quem seria você, aonde você estava, o que você estaria fazendo nesse momento, ou até mesmo se você ainda estava vivo? Então seja grato, adore a Ele, expresse isso, o novo nascimento, aquilo que aconteceu com você. Deixe o 15º amor e retorne ao primeiro amor de Deus na sua vida. Então, irmãos, dando sequência, se tratando, versículo 12, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus já estava falando sobre a crucificação, ele seria levantado no madeiro. Importa. Sabe, irmão, quando tu olha para a cruz, esse é o símbolo do cristianismo. A cruz é o símbolo do cristianismo. Você tem que saber a importância, o significado. Jesus foi levantado na cruz, assim como Moisés levantou a serpente. O Senhor foi levantado na cruz para que nós olhássemos aquele sacrifício, Ele naquela cruz, e nos rendêssemos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, porque foi por mim e foi por você que aconteceu isso. Aleluia. Então, versículo 15: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para todo o que nele crê tenha a vida eterna. Sem o novo nascimento, irmãos, sem o novo nascimento não se pode entrar no reino de Deus. Não se pode ver o reino de Deus. Às vezes eu fico pensando, irmão, aquelas pessoas que morrem acreditando que estão. Porque tem pessoas que morrem acreditando. Tem pessoas que colocam frases cristãs, não é verdade? Eu conheço uma meia dúzia, você conhece uma parte também, de pessoas que pegam lá no seu status, no Facebook, no Instagram, e postam um monte de coisa assim, e a gente sabe que essas pessoas... É tipo você pegar a Bíblia e botar lá na sua estante aberta no Salmo 91. Irmão, isso é uma hipocrisia, isso é religiosidade.
pessoa morre, aquelas palavras ali, se elas não tiverem mudado o meu coração, se aquelas frases não tiverem entrado dentro de mim, se não tiverem modificado, se eu não tiver entendimento de que aquilo não vai me levar para o céu, não. Não vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu, a ver o céu, o reino, e entrar no reino, é eu ter nascido de novo. É eu ter 46 anos de idade como eu tenho, e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É eu saber que bebida não cabe a mim, é eu saber que cigarro não cabe a mim, é eu saber que prostituição não cabe a mim, é eu saber que mentira não cabe a mim, porque a Bíblia mesmo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito, mas não me convém, porque não faz parte. Estava vendo agora, acho que foi hoje ou foi ontem, saiu no jornal mesmo, uma palavra do Papa. Vocês viram? Ele dizendo que ele, a santíssima santidade da Igreja Católica, dizendo assim, que Deus, a questão do movimento LGBT, né, do homossexualismo, ele disse que Deus ama a todos igualmente. Igualmente. Vocês sabem que uma palavra dessa tem um peso. O Papa falando isso tem um peso. Sim ou não? Então ele diz assim, que Deus ama a todos igualmente. Claro, eu também concordo que Deus ama a todos igualmente. Porém, Deus abomina as práticas. Eu amo uma pessoa assim, irmãos. A minha alma, ela ama. Eu amo a alma dele, Agora eu abomino as atitudes, as práticas dele, porque não batem de conformidade com aquilo que eu creio, com aquilo que a Bíblia diz. Então eu creio que Deus os ama, como eu também os amo. Porém Deus não aceita as práticas, porque é abominável. Mas não é isso que uma frase como essa vai repercutir da forma que eu estou explicando. Vai repercutir, olha aí, ó. Acabar com isso, rapaz, que Deus, o próprio Deus ama a todos. Não, Ele ama você, mas Ele abomina a tua prática. Não entra. Você está entendendo? Então a mesma coisa, irmãos. Para mim nascer de novo, para mim ter esse novo nascimento, eu preciso andar na contramão de tudo aquilo que é abominável aos olhos do meu Deus. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer de Deus. Então, sem o novo nascimento não se pode entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento, se não nascer de novo, ou o nascer de novo é uma experiência pessoal e essencial para a vida eterna. Você tem que provar da sua experiência. Eu tenho que provar, você tem que provar da sua experiência. É algo essencial. Ei, irmão, você não vai engatado no meu calcanhar não para o céu. Cada um de nós vamos ter a nossa experiência. Nós estamos tendo a nossa oportunidade aqui, enquanto caminhamos sobre essa terra. Nós estamos tendo o nosso momento aqui, enquanto peregrinamos, como a Bíblia diz que somos peregrinos nessa terra. Aqui não é o nosso lugar, é por isso que é passageiro. Mas existe um lugar aonde o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está preparando a morada, o lugar, a casa, o conjunto habitacional para receber a sua igreja, aqueles que são nascidos de novo. Existe esse lugar. Estava dizendo para a pastora que eu tenho acompanhado, irmãos, eu abro o Facebook principalmente, tantos crentes morrendo. Não sei se você, eu tenho muito isso porque eu tenho muita gente de igreja, né, pastores, conheço muita gente, então muitos crentes morrendo. Todo dia 2, 3, 4 que eu abro tá lá. A igreja IDPB tal, homenageando, né, ali, luto e tal. A IDPB tal, mais um irmão, não sei o que. A irmã, papapá. E aí eu estava dizendo para a pastora, e a pastora disse assim: Deus está recolhendo os seus. A casa dele aprontou lá no conjunto.
Será que a minha e a sua já não está quase no reboco, irmãos? Ou você ainda não quer ir para a sua casa? Você já quer ir? Se eu perguntar para vocês, nenhum de vocês quer receber a chave da casa nova, né? Não quer. Nenhum quer, mas tem muitos que estão sendo chamados para tomar posse, da sua morada no céu, irmãos. A casa aprontou. Jesus não disse que ele ia na frente preparar o lugar, preparar a morada? Pode chegar de qualquer jeito não, irmão. Tem que ter um lugar preparado para receber os seus filhos, para receber aqueles que, quando ele estava aqui, por ele reconhecem o sacrifício, nasceram de novo. Ele morreu para que eu e você tenhamos vida. Então, quando a casa aprontar lá na rua Cristal, Andréia Pereira da Rocha, avisa ela que a casa aprontou. Rubemar Rocha, Beatriz Rocha, tem vários Rocha. Avisa que a rocharada todinha pode vir para o céu, que a rua toda é deles. Oh, glória, aleluia. Mas eu tenho certeza que você ainda não quer ir para essa morada. Mas uma coisa você tem que ser consciente: ela pode estar perto de aprontar. Quem sabe? Por isso eu te aconselho hoje, finalizo aqui, dizendo: irmão, faça valer o novo nascimento na sua vida. Faça valer o novo nascimento. Tenha interesse pelas coisas de Deus. Ame o reino de Deus. Tenha prazer em servir esse Deus. Tenha realmente esse desejo, esse anseio de estar na casa de Deus, na comunhão com a igreja, de se alegrar em hoje ser culto, de amanhã ser uma célula, de depois ser uma rede. Aleluia, irmão, se alegre, sabe por quê? Porque você está ocupado e demonstrando que as coisas de Deus fazem parte da tua vida. Isso é maravilhoso. Nasça. Deixa fluir isso dentro de você. Tem muita gente enganada, eu repito, não se engane com aquilo que você quer que seja aceitável. Você quer. O tanto que eu quero que fosse aceitável, prevalecesse, aleluia, eu era o homem mais feliz do mundo. Mas eu sei que aquilo que até a minha carne deseja, a minha vontade deseja, não é a vontade de Deus. Então não vai fluir, só vai fluir quando for a vontade de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: se entreguem para Cristo, irmãos. Vocês vão viver nessa terra assim, estão vivendo, mas essa terra não pode viver dentro de vocês. Seja um Daniel, viva na Babilônia, mas Babilônia não pode viver dentro de você. Daniel estava na Babilônia, mas pensando o tempo todo na sua terra, na sua geração. Você está entendendo, irmão? Estava lá pensando. Neemias estava lá naquele lugar também, o tempo todo pensando. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta na direção da onde? Da sua terra, da sua casa. Então tudo aquilo não, os luxos da Babilônia, os prazeres da Babilônia, do mundo, não foram maiores do que o anseio de estar na presença de Deus, de continuar com Deus dentro de si. Isso é novo nascimento. Você tem certeza quem é você? Você tem certeza quem é Deus para você? Você tem certeza do dia em que você aceitou Jesus? Isso é forte dentro de você? Você tem convicção de que você nasceu de novo? Você entende, compreende e vive isso hoje? Que Deus habita dentro de você, que, meu Deus, o novo nascimento é forte,
Dentro de você não há uma outra prioridade. Dentro de você a maior prioridade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a tua prioridade. Você tem que ter essa certeza dentro de você. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos, irmão. Levante suas mãos ao céu. Quero que você faça a sua oração de confissão nessa noite. Pastor, mas eu já aceitei. Beleza. Então te reconcilia hoje. Pastor, me reconciliar, mas eu não estou pecado. Beleza. Faz alguma coisa então hoje, irmão, de novo. Faz alguma coisa de novo, ora ao Senhor nesse lugar e diz ao Senhor: Senhor, hoje eu estou aqui convicto mais do que nunca de que a minha vida pertence ao Senhor, de que eu sou grato do dia em que a tua palavra moveu o meu coração e eu dobrei o meu joelho, eu te aceitei, eu te reconheci como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu estou aqui porque sei que a minha vida não tem mais prazer nesse mundo, que a minha alma não se alegra com esse mundo, que a minha vida e a minha alma pertencem ao Senhor. Aleluia. Oh, oh Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja, Pai. Espírito Santo, visita cada um dos teus filhos. Visita, sonda o coração de cada um deles. Se houver alguma dúvida, Senhor, convence eles, Pai. Convence eles do novo nascimento. Convence eles de que aqueles pensamentos, de que aquelas atitudes, de que aquelas práticas não condizem mais com a vida que o Senhor quer para cada um deles. Visita eles, Espírito Santo. Visita a vida, a família. Visita a causa. Muda, convence, trata, restaura em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor e creio, Pai, que hoje nós estamos nos aliançando mais fortemente com o Senhor nesse lugar, nessa casa, nessa igreja, como uma família cristã, como um povo do Senhor. Pai, trata conosco, vem Espírito de Deus. Yandararaba, Suviandaramandarabababa, Siriandaramandarabababa, Yandaraba, Xerababababas, Yo, Siriandarababababa, Suriandarabacantarabandarabas. Ele está aqui. Ele está aqui. A presença dele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Yandaraba, Siriandarabandaraba, Sofianarabarás. Ituria, Siriri, Bademarabá, Sofianarabandarababás. Receba esse toque do Espírito, receba esse renovo do Espírito na tua vida. Te reconcilia, te conserta, muda a tua atitude, os teus pensamentos. Nasce nessa noite.
Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. O Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não nos deixa, meu Deus, resvalar, não nos deixa pecar contra Ti, Pai. Não nos deixa prevalecer, que a nossa vontade não prevaleça, Pai. Que o nosso eu, que o nosso querer não prevaleça, mas que a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus, seja maior e notório na nossa vida, dentro dessa igreja, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja mudança. Se é o novo nascimento, Pai, então nos faz nascer de novo. Se tem algo que ainda impedia, Pai, tira da nossa vida para que nós possamos mergulhar, meu Deus, e nascer da água e do Espírito. Aleluia. A palavra é gratidão, Espírito Santo. A palavra é gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor nos visitou nessa noite. Sei que nós abraçamos, Pai, a Tua visita. Sentimos a Tua presença, ela é tremenda, é incrível e notória no nosso meio. Toma conta de cada um de nós, Pai. Nos usa, meu Deus, na medida das necessidades do Senhor, meu Deus. Nos usa, meu Deus, conforme o Teu desejo, conforme o Teu querer. Usa a Tua igreja, usa os Teus filhos, usa a liderança, usa os casais, usa as famílias, Pai, para servir a Ti, meu Deus, e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por tudo, pela Tua palavra. Obrigado pelo louvor, pela adoração. Obrigado, meu Deus, por cada momento, cada minuto, Senhor, que nós passamos nessa noite na Tua presença. Em o nome santo de Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia! Glória a Ele, oh glória! Aleluia! É para Ti, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Que presença maravilhosa.